Agora nós vamos falar sobre sincronicidade por 10 minutinhos, tá? Para não ser chato. Eu vou fazer uma breve introdução, tá? O Jung escreveu um livro chamado Sincronicidade, que é um livro muito fininho. Quem se interessar, acha aí o livro, deve ter na Amazon, Mercado Livre, essas coisas. O livro é muito fininho mesmo. E aí que o termo sincronicidade ficou mais popular, né? A partir da escrita do Jung nesse livro. Ele escreveu esse livro com o físico quântico, lá nos anos 30 do século XX. Ou seja, quase 100 anos atrás, o Jung estava falando de sincronicidade com um físico quântico, que é uma coisa que foi popularizada de 10 anos para cá, né? Física quântica, cocriação da realidade, etc. Outra coisa que é importante falar, tem muita gente que coloca o Jung num lugar super esotérico, o que não é verdade. O Jung é um cara muito científico, percebeu? A comunidade científica sempre teve muita ressalva para aceitar o Jung como um cientista, tanto que quando você vai estudar Jung, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, você não está na cadeira da psicologia, você tem que estudar na ciência da religião, por conta da coisa do arquétipo, do inconsciente coletivo, tá? Mas então, para o Jung, o que é sincronicidade? É quando existe uma coincidência de significado que causa um impacto no nível do nosso subconsciente. É quando existe uma convergência de vetores que vai nos impactar. A carta de tarô é uma representação de sincronicidade muito imediata. Ou seja, eu tiro aqui uma carta, né, e não existem coincidências. Isso automaticamente representa uma sincronicidade para minha mente subconsciente. Por isso que o Jung adorava tanto a coisa do tarô, principalmente dos arcanos maiores. Tem muitos livros interessantes de junguianos, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo dando sugestões de livros de junguianos falando sobre o tarô, que é maravilhoso de ver. Por quê? Porque a lâmina do tarô conecta com um arquétipo, com uma energia que está dormente ou que está ativa dentro do meu subconsciente. E quando eu faço uma leitura de tarô, tudo aquilo vem à tona. Por isso que qualquer leitura de tarô que você vê no YouTube, e principalmente uma leitura particular, tem um potencial, eu falo sem medo, vale às vezes muito mais do que 500 mil sessões de terapia ou de psicanálise, tá? Porque é o arquétipo vivo dialogando com você, criando sincronicidades, catarses, levando a verdadeiras mudanças de atitude. Tá? Essa foi minha introdução. Fala o que você quiser sobre sincronicidade, Dani. Dá Não, exemplos da tua vida. Assim, é impressionante, né, Ismael? Assim, a sincronicidade, ela é o nosso, só complementando, né? Tudo que você já falou, é basicamente tudo isso, né? Mas só para complementar, é o nosso inconsciente, né? Jorrando conteúdos para a gente, né? Pistas, né? Conteúdos que talvez a gente não consiga ver ou não queira enxergar, né? Então, aí a sincronicidade é um fenômeno, ela traz aí essa coincidência significativa, não é qualquer coincidência, né? É aquela coincidência que te dá um arrebatamento assim, e você, bom, qual é o significado disso, né? Eu vou até dar um relato aqui pessoal meu, que eu acho que ilustra bem o caso. Eu, há umas 3 décadas aí, né? Eu nem sabia desse conceito ainda. Eu até coloquei isso no meu vídeo. Eu comecei a andar e à medida que todo dia, né? Eu saía de casa para trabalhar e blá e tal, e eu me deparava com um certo número. Eu não vou falar o número, que ele é muito pessoal para mim, mas eu me deparava com esse número. Eu via um número em placa de carro, em cartaz, páginas de livro, enfim. E aquilo começou a me impactar de alguma forma, que já, sei lá, uma semana toda assim, teve um dia que eu falei assim, gente, não. E eu reparava que cada vez que esse número aparecia para mim, eu tinha uma resolução de uma questão pessoal de uma forma muito positiva. Uau! E eu comecei a observar qual era o padrão que eu estava fazendo. Eu falei, gente, isso pode ser uma coincidência. Aí teve um dia que eu desafiei assim, algo, que eu estava na rua e eu falei assim, cara, se realmente isso tiver algum significado para mim, que esse número apareça de novo aqui na rua. E, gente, assim, cara, eu estava numa esquina da rua,
o carro virou com o número na placa. Aí eu falei assim, bom, isso não é mais coincidência, né? Não, Nossa! isso tem O 3 carro décadas. cruzou com o teu nome. Tá, Tem 3 décadas isso. E eu falei, gente, certo. agora eu vou começar a usar esse número e ver toda vez que ele aparecer para mim, como que eu estou agindo, o que eu posso fazer com isso. E não dá outra, assim. Esse número, para mim, Ismael, quando ele aparece, né, o meu consciente está falando para mim assim, Daniela, age nessa forma. Ou assim, é isso que você tem que fazer, porque eu associei ele a um certo padrão de ação meu, entendeu? Que me possibilitou transformar a minha consciência, né? Porque a sincronicidade ela tem isso também, né? São essas pistas que elas causam esse impacto da coincidência significativa, mas que o propósito maior é a sua transformação, né? É a nossa transformação, né? É isso. E aí, vamos lá, como é que para fechar, né, que eu falei que ia ser só um resuminho para vocês pensarem a respeito, o que arrebatou o Jung, né, para ele pensar mais sobre a sincronicidade? Ele estava no consultório dele, em uma ocasião com um cliente de terapia, que vira e tem um sonho com um besouro. Um sonho com um besouro. E aí, quando o cliente conta o sonho com um besouro, que era um besouro bem específico, tal, gruda na janela do Jung um besouro, exatamente o besouro do sonho do paciente lá do Jung. E aí ele fala, não é possível, porque aquilo gerou um arrebatamento e levou aquela sessão para lugares incríveis de descoberta, de insight, etc. E aí a coisa da sincronicidade começou, a teoria da sincronicidade começou a ser desenvolvida por ele. Tá? Então, aos pouquinhos, a gente vai jogando informação, porque aqui é um canal para gente inteligente, né? Como a dona Dani, que fez companhia para a gente hoje.